Oi, Medmores! Hoje a gente vai falar sobre a hemostasia e os fármacos que interferem na coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é dividida em três etapas. A primeira é a adesão, agregação e formação do tampão plaquetário. Os fármacos que atuam aqui são o AS, dipiridamol, triclopidina, clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. São chamados de antiagregantes plaquetários. A segunda é a cascata de coagulação. Os fármacos que atuam aqui são a heparina e seus derivados, argatovana, varfarina, edoxabana, dabigatrana, entre outros. E esses fármacos são chamados de anticoagulantes. E a terceira etapa é a degradação da fibrina, e os fármacos que atuam aqui são a streptokinase, alteplase e tecnoplase, e eles são chamados de fibrinolíticos. Antes da gente começar, aqui vai uma rápida explicação sobre a coagulação. Quando o tecido é lesado, o colágeno e o fator tecidual vão ficar expostos. O colágeno vai fazer com que as plaquetas se fixem no local e o fator tecidual vai levar à ativação da cascata de coagulação. As plaquetas expressam a glicoproteína 1A, que vai se ligar ao colágeno e permitir sua fixação no local. Em seguida, essa plaqueta vai liberar tromboxano A2 e ADP, que vai se ligar no receptor P2Y12 e ativar outras plaquetas. Além de liberar esses fatores, a plaqueta ativa também vai expressar a glicoproteína 2B3A, que vai servir como um sítio de ligação para que o fibrinogênio proveniente da cascata de coagulação possa ligar uma plaqueta na outra, servindo como ponte. Depois que ocorre esse processo de agregação, a TPA converte o plasminogênio em plasmina e essa plasmina vai degradar a fibrina e dessa forma degradar o coágulo. Essa cascata de coagulação que eu falei, de um modo resumido, busca pegar a protrombina, também chamada de fator 2, e converter ela em trombina, o fator 2A. E quem faz essa conversão é o fator 10A, proveniente lá da via intrínseca ou extrínseca. Essa trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina, e essa fibrina é o que vai ser degradado lá no final pelos agentes fibrolíticos. Agora sim, a gente pode começar a falar da farmacologia e vamos começar falando dos antiagregantes. O AS bloqueia a produção de tromboxano A2 por meio da inibição irreversível da COX-1. O dipiridamol aumenta o AMP cíclico e inibe fosfodiesterase. Seu principal efeito adverso é a cefaleia, e ele é usado para a prevenção do AVC e do infarto agudo junto com a AS ou varfarina. A ticlopidina é uma tienopiridina de primeira geração que inibe o receptor P2Y12 e é usado na prevenção do AVC e trombose em pacientes que colocaram stent junto com AS. Seus efeitos adversos incluem náuseas, vômitos, diarreia e neutropenia grave. O clopidogrel é uma tienopiridina de segunda geração, ou seja, ele é mais potente que o de primeira geração e age como um inibidor irreversível dos receptores plaquetários P2Y12. Também pode ser usado para a prevenção de AVC e infarto agudo. Porém, possui menor risco de mielotoxicidade e interações com morfina e omeprazol que reduzem o seu efeito. O prasugrel é uma tienopiridina de terceira geração e faz uma inibição maior da agregação plaquetária, porém ele também tem um maior risco de sangramento. Por último, nós temos o ticagrelor, que ele é um não tienopiridínico, ele inibe de forma reversível a P2Y12 e tem maior eficácia que o clopidogrel no tratamento de síndrome coronariana aguda. Os anticoagulantes parenterais atuam via antitrombina 3, inativando a via intrínseca e comum da coagulação. A heparina é um glicosaminoglicano encontrado nos grânulos dos mastócitos que atua por um mecanismo de ação menos seletivo via antitrombina 3. Pode causar trombocitopenia, anormalidades nas provas de função hepática e hipercalemia. É o fármaco de escolha para gestantes, fármaco de escolha para cirurgias de revascularização do miocárdio e em pacientes com doença renal, visto que ele não tem uma excreção renal. Porém, ele é imprevisível e seu tempo de meia-vida é muito variável. Por isso, ele requer um monitoramento que é feito via TTPA e tem um elevado risco de sangramento. Porém, ele tem um benefício que ele possui um antídoto que é a protamina. A heparina de baixo peso molecular, como a enoxaparina e deuteparina, atuam sobre
o fator 2A, a trombina, e o fator 10A. Seu monitoramento só é realizado via TTPA para pacientes gestantes, obesos, pacientes com baixo peso ou disfunção renal, porque ele tem um tempo de meia-vida menos variável que a heparina. E o fondaparinux é um inibidor indireto específico do fator 10A e não deve ser administrado em pacientes com insuficiência renal, porque ele tem essa excreção renal, assim como a heparina do baixo peso molecular. Porém, o fondaparinux tem menor tendência de desencadear trombocitopenia quando comparado à heparina e a heparina de baixo peso molecular. Aqui nos antiagregantes parenterais, nós também temos os inibidores diretos da trombina. E seu principal uso é quando o paciente tem trombocitopenia induzida por heparina, que a gente viu que é um efeito adverso da heparina. Eles são lepirudina, bivalirudina, desirudina e argatrobana, sendo essa última o fármaco de escolha para substituir a heparina em casos de trombocitopenia induzida por heparina. Ela se liga de modo reversível ao local ativo da trombina, enquanto os outros se ligam de modo irreversível. Como anticoagulantes orais, nós temos a varfarina, que atua como antagonista da vitamina K. Essa vitamina K é importante para a ativação dos fatores de coagulação. Para ser mais específica, a varfarina atua inibindo a vitamina K redutase, cuja função seria converter a vitamina K oxidada em vitamina K reduzida. Esse processo da vitamina K oxidada é o seguinte: a vitamina K ela está reduzida, só que daí ela vai lá e ela ativa o fator de coagulação. Depois que ela faz essa ativação, ela vira uma vitamina K oxidada. E essa vitamina K oxidada precisa voltar a ser uma vitamina K reduzida. O que a varfarina vai fazer? Ela vai impedir que essa vitamina K volte a ser uma vitamina K reduzida, que vai ativar novos fatores. Seu monitoramento é feito via TP. Aqui a gente também tem o fampracumona e o acenucumarol. Difícil esse. Os inibidores do fator 10A também são anticoagulantes orais, e nós temos aqui a rivaroxabana, que não requer o monitoramento da coagulação e necessita de uma redução de dose em pacientes com doença renal ou disfunção hepática grave. A apixabana não tem interferência da ingesta alimentar, diferentemente da rivaroxabana, e a edoxabana tem um efeito sedativo se associado a inibidor da glicoproteína P, como a ciclosporina. A dabigatrana é um inibidor direto da trombina, reversível, utilizado para prevenção e tratamento do tromboembolismo venoso e AVC em fibrilação atrial. 80% do fármaco é absorvido e excretado de modo inalterado pelos rins. Seu efeito adverso principal é o sangramento, e nesse caso a gente pode fazer um comparativo com a varfarina. A dabigatrana, ela vai causar um maior sangramento no trato gastrointestinal em comparação à varfarina, porém, a varfarina vai causar um maior sangramento cerebral. A dabigatrana é contraindicada para pacientes com válvulas cardíacas mecânicas. Por último, nós temos os inibidores da glicoproteína 2B3A. Essa glicoproteína integra a superfície plaquetária e serve de receptor para o fibrinogênio. O uso desses fármacos é hospitalar e reduz mortalidade quando associada ao AS. A abscimab é um anticorpo monoclonal humanizado não específico para essa glicoproteína e é usado na prevenção de eventos isquêmicos, assim como a eptifabatida. Só que essa última é um antagonista da glicoproteína e é usado também para tratar angina instável e infarto agudo sem elevação de ST. Os fármacos que interferem lá na terceira etapa são os fibrinolíticos. A alteplase e tecnoplase agem como se fossem ativadores do plasminogênio tecidual e são utilizados em situações agudas como infarto e TEP. Já a streptokinase atua no plasminogênio expondo o local ativo para que ele se torne plasmina, ou seja, ele facilita a conversão do plasminogênio em plasmina. Seu principal uso clínico é a recanalização de artérias coronárias ocluídas, além de reduzirem a taxa de mortalidade após o infarto agudo do miocárdio com elevação de ST. São contraindicados na gravidez parcialmente, e se o paciente tem alguma situação cerebral, como hemorragias ou tumores, eles são contraindicados absolutamente. E por último, eu trouxe aqui todos os fármacos que a gente falou na aula de hoje e onde eles atuam naquele esqueminha que a gente tinha feito lá no começo. Eu espero que